Fux simplesmente destruiu as mentiras argumentativas do Gilmar Mendes, do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, que negaram a prorrogação da CPMI do INSS. E o ministro Gilmar não tinha o direito de jogar todos os nossos assessores numa vala. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas. Agora, essa CPI do INSS começa a entrar nos meandros das falcatruas do Banco Master, que envolvem o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Dias Toffoli. Agora, o STF breca o mandato de segurança para prorrogar a CPI, não é? O ministro Luiz Fux tem mostrado ao Brasil o que é ser um juiz de verdade. Fux simplesmente destruiu as mentiras argumentativas do Gilmar Mendes, do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, que negaram a prorrogação da CPMI do INSS. O Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes negaram a prorrogação da CPMI do INSS, que investiga os roubos e as corrupções contra os aposentados e os pensionistas, dizendo que não se admite a prorrogação de CPMIs e que nunca no Brasil isso aconteceu porque é inconstitucional e CPMI tem que ter prazo de duração e não podem ser prorrogadas. Fux, com toda a sua maestria, lembrou à corte que a CPMI das fake news foi prorrogada e que a CPMI da Covid também foi prorrogada. A mentira tem pernas bem curtas. Eu não quero ser o descobridor da pólvora, mas eu verifico que isso ocorreu. Ocorreu em tempos recentes, exatamente com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as fake news. Houve uma oposição no sentido de que essa Comissão Parlamentar de Inquérito estava indo longe demais, não só raciocínio em matéria, mas também razão no tempo, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que era consecrável do direito subjetivo da minoria também prorrogar a comissão de inquérito para continuar, na qualidade da minoria, apurando aquilo que pretendia ser obstado pela maioria. Então, veja, o STF autorizou a prorrogação da CPMI das fake news. E, inclusive, vamos lembrar que o inquérito das fake news, que também é uma investigação, CPI, CPMI, são procedimentos investigatórios, assim como inquéritos. São procedimentos investigatórios. O inquérito das fake news, ele existe desde 2019. Fux, com tapa de luva, desmontou esse argumento falacioso. o Supremo teve essa visão política de que, efetivamente, digamos assim, o funcionamento do parlamento não pode, digamos assim, impedir as manifestações da minoria. Aliás, o maior cliente do Supremo Tribunal Federal são os partidos minoritários, que entram com DPFs e declarações de inconstitucionalidade depois de perder na arena política. O Alexandre de Moraes disse que não cabe ao STF analisar e julgar argumentos e discussões políticas. O Luiz Fux lembrou que por diversas vezes, e na verdade todos os dias, o STF julga questões políticas. O maior cliente do STF, lembrou o Fux, são partidos políticos rediscutindo no STF questões políticas. Então, em verdade, a maioria dos ministros do STF não querem a CPMI do INSS, porque a CPMI do INSS está também alcançando o caso Master. Essa CPMI está, por conexão das provas, chegando no caso Master. E é nítido que alguns ministros querem fugir, querem abafar o caso Master. Inclusive, a grande imprensa já percebeu isso. Vejam, gente, Malu Gaspar, de novo, expondo o STF e mostrando para o Brasil o que se tornou a Suprema Corte e a verdade por trás dessa decisão absurda de enterrar a CPMI do INSS. Claro, pelas falas dos ministros, aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS.
Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master, a que ponto o caso do Master se envolveu aí com os descontos legais dos aposentados. Então, claro, pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, e a questão aí não é o INSS, a questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao Master. Claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Uau! A imprensa já percebeu, o Brasil já percebeu. Por que é que o STF não quer investigar corrupção? Por que é que querem enterrar o caso Master, querem enterrar o caso do INSS? Fato é que hoje no Brasil não querem perseguir corruptos, organizações criminosas, não querem verdadeiramente punir criminosos. Querem apenas perseguir opositores políticos. Querem perseguir a direita. E isso está muito claro. Por sorte, temos ainda Luiz Fux e André Mendonça no STF. Por sorte, André Mendonça ainda continua relator dos casos do INSS e do Banco Master. A Polícia Federal, a ala correta da Polícia Federal, ainda está à frente, ainda está investigando as corrupções do INSS e as corrupções do caso Master. As investigações do INSS e do caso Master ainda estão em andamento na Polícia Federal, as investigações estão funcionando e o relator de ambos os inquéritos é o ministro André Mendonça. Então, nem tudo está perdido. A esperança é a última que morre e jogar a toalha não vamos jamais. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E o ministro Gilmar não tinha o direito de jogar todos os nossos assessores numa vala. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas. Eu me encontrei rapidamente com Pimenta, com Evair, com o Moro. Nenhum dos três tinha óculos, não tinha. Ele joga numa vala comum essas assessoras incríveis que passaram horas dentro daquela sala cofre. Nós dividimos marmita naqueles dias, nós dividimos o nosso lanche, nós nos indignamos juntas. A corrupção incomoda todas nós. Então eu venho aqui hoje, presidente, em nome não só das assessoras, mas dos assessores meninos também. Não se joga na vala a história de profissionais, de homens e mulheres honrados que nós temos aqui nos servindo todos os dias e que ficamos indignadas de ver a forma como bandidos objetificaram mulheres, como eles se referiam às suas esposas, às suas amantes e às suas ficantes. Isso nos incomodava, presidente. Teve momento da gente parar e a gente se recompor enquanto mulheres, de tanta coisa absurda que a gente viu. E o ministro Gilmar não tinha o direito de jogar todos os nossos assessores numa vala de lama, especialmente as meninas mulheres assessoras dessa casa. Eu precisava fazer esse registro para honrar o trabalho de nossos fiéis assessores que deram a vida por essa CPMI. Claro, pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. O STF barra a CPI do INSS. O que André Mendonça fez, eles desfizeram. André Mendonça alegou que o senhor Davi Alcolumbre estava sentando o traseiro gordo em cima de todas as CPIs, de todos os impeachments, e ordenou que se estendesse a CPI do INSS, mas o STF alegou que mandado de segurança não pode prolongar a CPI. O curioso é que esse mesmo STF, através de um mandado de segurança, ordenou que se instalasse a CPI da Covid para atacar e massacrar o governo Bolsonaro. Agora, essa CPI do INSS começa a entrar nos meandros das falcatruas do Banco Master, que envolvem o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Dias Toffoli. Agora, o STF breca o mandado de segurança para prorrogar a CPI, não é? Ou seja, tem Lulinha, tem Dias Toffoli, tem Alexandre de Moraes e tem o silêncio complacente e anuente em relação aos supostos crimes desses dois ministros, né? O STF é um obstáculo à justiça e à democracia e à liberdade nesse país.